Depois de realizada a instalação do Python, agora é possível a gente trabalhar em cima da instalação das nossas IDEs de programação, ok? Mas eu queria dizer o seguinte antes disso. A IDE de programação, né, é uma interface amigável, tá, que possibilita um melhor aproveitamento da codificação e do tempo de projeto, tá? O tempo que consiste entre entender o problema e resolver o problema através de um programa, neste caso, um programa desenvolvido através da linguagem Python. Mas assim, é importante saber que é possível realizar a programação em Python sem a utilização de uma IDE. Claro que isso conta com um monte de desvantagens. Por quê? Porque quando eu estou utilizando uma IDE, e eu estou falando bastante IDE, que IDE, na verdade, abrindo um parênteses, é da sigla Integrated Development Environment, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento integrado, ela tem um conjunto de funcionalidades que vão facilitar para mim essa programação. Por exemplo, ela é de fato um editor de texto, então as características de um editor de texto comum para programar a IDE ela tem, claro, porque eu preciso codificar, ok? Ela tem a flexibilidade e a integração com o próprio compilador da linguagem, onde num programa comum, por exemplo, um bloco de notas, isso não é possível, eu tenho que codificar lá e depois que eu tiver com o meu código pronto, meu arquivo .py já armazenado num diretório, eu tenho que usar o próprio compilador Python para realizar a geração para mim e a execução do meu código. Nesse caso aqui, a minha IDE ela já faz tudo isso, então eu não tenho esse trabalho. Ela verifica para mim sintaxe, ela completa para mim funções ou módulos que eu esteja trabalhando ali, de um print, de uma leitura de um dispositivo, de uma leitura de uma imagem, etc. e tal. Então eu tenho uma série de ferramentas que estão integradas na minha IDE que ali vão me auxiliar a ter um menor tempo de programação até o meu resultado ser alcançado. Então, assim, claro que tem muito programador que defende ainda a utilização de ferramentas que não são IDEs, mas são ferramentas como bloco de notas, são ferramentas que não estão ou não possuem essa integração total com a linguagem, tá? E assim, cada programador, né, isso é muito pessoal, decide a forma de programar. Eu como programador, eu prefiro utilizar as ferramentas que facilitam e reduzem para mim esse tempo de programação, ok? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui é a ferramenta PyCharm, ok? Então, nós temos aqui a PyCharm. A PyCharm é uma ferramenta excelente, tá? Ela tem aqui duas versões, ok? Eu tenho uma versão paga com maior recurso, maiores funcionalidades e uma versão free, okay? Que é a versão community. Então, a partir do PyCharm eu consigo programar e consigo ter uma interface bem mais consolidada aqui da integração da linguagem Python. Então, como vocês conseguem ver aqui na janela, eu consigo, ela foca ou ela deixa para mim um ambiente muito mais colorido e amigável, ok? Vou fechar aqui. Então, ela possui os autocomplete que nós chamamos aqui, né? Ou seja, eu tenho todo a minha API ou minha documentação carregada dentro da própria ferramenta. Então, conforme eu vou digitando um determinado comando, ele vai completando e mostrando para mim todas as possibilidades daquele comando. Tá? Então, na verdade, muitas ferramentas fazem isso, basta instalar plugin, mas o PyCharm já tem isso de forma bem nativa, ok? Então, assim, eu consigo fazer teste, deploy de software, eu consigo fazer inúmeras coisas utilizando a ferramenta PyCharm, ok? De forma muito pessoal, eu posso dizer que o PyCharm é a minha segunda opção, tá? Por quê? Porque eu acredito que o PyCharm, com a minha experiência, ela é uma ferramenta um pouco pesada, ok? Então, eu sempre estou optando por utilizar ferramentas que consumam pouca memória no momento que eu estiver utilizando ela, ok? Mas isso, como eu falo, isso depende do poder da tua máquina, isso depende do tipo de projeto que vocês estão desenvolvendo, se é banco de dados, depende do tamanho do banco de dados também, claro, se é manipulação de imagem, então depende muito do que vocês estão fazendo, ou seja, do tipo de aplicação que vocês estão trabalhando, ok? Então aqui embaixo, logo na página inicial, a gente tem as duas opções, tá? Que é aquele que é a versão Community Open Source, e eu tenho aqui a versão Trial dela, que é aquela versão paga, né?
Então aqui normalmente a gente baixou aqui a versão open source, ok? O processo de instalação dela também é um processo simples, tá? Eu já baixei inclusive aqui, é só clicar que ele já realiza para a gente o download. Então eu tenho aqui a versão community, ok? Então para instalar também é muito simples. Vamos esperar carregar aqui a janelinha que inicia o processo de instalação. Vamos autorizar aqui o Windows, né, que o software de instalação. Então aqui eu tenho, né, vou avançando. Ele pergunta para mim qual é o caminho que eu vou utilizar, né, para instalar. Então ele requer pelo menos 674 megas, então isso para mim já é um ponto negativo da ferramenta. Claro que isso aqui tem inúmeras funcionalidades agregadas aqui dentro, tá? Então como eu falei para vocês, isso normalmente vai mais com relação ao gosto do programador. É só avançar. Se eu quero criar um ícone, né, um ícone na área de trabalho, ok? Todas as associações dos arquivos .py, que são os arquivos que nós vamos criar, que vão ser identificados com a extensão .py, que é a extensão Python, né? Se eu quero criar essas associações, se eu quero fazer uma atualização das variáveis de ambiente da própria ferramenta, tá? Então ele vai incluir na própria ferramenta as suas variáveis de ambiente. Isso aqui, pessoal, tá? Se vocês não forem utilizar, se vocês estiverem apenas testando a ferramenta, eu não recomendo que vocês marquem essa opção. Por quê? Porque ele vai setar variáveis de ambiente da própria ferramenta no sistema operacional. Então toda vez que a máquina for ligar, ela vai carregar essas variáveis, ou seja, programinhas de atualização ou módulos da ferramenta. Se vocês não forem ficar ou trabalhar com a ferramenta, não é necessário isso daqui, ok? Então pode deixar desmarcado. E avançar. O resto é instalar. Terminando o processo, eu posso finalizar e clicar no ícone da área de trabalho, eu posso marcar aqui e mandar rodar a ferramenta. Ele vai perguntar se a gente concorda com os termos, a gente vai continuar, né? A parte de compartilhamento de informações, então eu tradicionalmente nem sempre é clicar em não, a não ser que vocês queiram compartilhar bugs ou outras coisas relacionadas à ferramenta. Aqui são os temas da interface, tá? Eu gosto muito dos temas escuros, assim, até visualmente é muito mais fácil de identificar e codificar. Então eu sempre marco esse tema, isso vai da forma como o programador melhor gosta de customizar sua ferramenta. O mais legal dessas ferramentas de codificação é essa possibilidade de customizar o ambiente de acordo com a melhor forma como o programador se sente visualmente confortável. Tá? Nada muito chamativo, que cause algum desconforto visual, né? Então a gente acaba optando por essas ferramentas, ok? A gente vai avançando e tal. Aqui se a gente quer instalar alguns tipos de módulos, então se vocês quiserem instalar o módulo R ou tipos de módulo, é possível instalar para fazer debugs, alguma coisa, então não é interessante. Eu só vou mostrar rapidamente a ferramenta, mas isso conforme vocês vão evoluindo dentro da programação em Python, então vocês conseguem instalar esses módulos dentro do PyCharm, ok? Aguardando aqui. E aqui nós temos então a ferramenta. Ele vai perguntar para vocês, né, se vocês querem criar um projeto, abrir ou pegar através de um software de versionamento. Então a nossa ideia é criar um projeto rápido para vocês conhecerem um pouco aqui da ferramenta. Então aqui a gente vai criar um projeto chamado teste, tá? Então a ideia ele vai criar dentro de um ambiente virtual da própria linguagem Python, usando a versão 3.8, ok? Então a ideia é essa primeira pré-configuração. Okay? Ele está carregando os módulos, criando o ambiente virtual para a gente. Esse ambiente virtual eu recomendo que vocês estudem, isso é muito interessante, até porque dentro de um ambiente virtual vocês conseguem instalar versões diferentes da linguagem Python. Às vezes a gente recupera um projeto
que foi desenvolvido numa versão com um módulo muito específico daquela versão, e em versões posteriores, por exemplo, aquele módulo já foi ou colocado em desuso ou ele foi excluído. Então, às vezes o sistema não funciona, né? Até para fazer uma correção alguma coisa. Então, esses ambientes virtuais que a linguagem Python nos possibilita criar, elas são exatamente para isso, para a gente construir um ambiente, né, separado do ambiente geral, do ambiente global do nosso sistema. A gente consegue fazer certas customizações para poder desenvolver o nosso código-fonte, ok? Aqui ele dá umas mensagens para a gente, uns conselhos, né, algumas dicas de utilização da ferramenta. E aqui, propriamente dito, eu tenho a ferramenta, né? Ele está só terminando de pré-instalar a ferramenta. Vamos aguardar um pouquinho, configurando o pip. Tá. Talvez a máquina pareça um pouco lenta, mas é porque eu estou utilizando aqui, como falei para vocês, um ambiente virtual, né? Não está rodando nativamente na minha plataforma. Então, com isso, eu não tenho o processamento total da minha máquina, né? Até porque quando eu instalo um ambiente virtual, eu não aloco todos os recursos da minha máquina, eu aloco parte do recurso. Então, se eu tenho 8 de memória, eu só aloquei 3 para cá, entendeu? Então, justamente para não gerar esse tipo de problema para mim, ok? Então, aqui eu tenho toda a parte de script da minha máquina, né? Do ambiente virtual que ele criou para mim, ok? E eu posso chegar bem aqui e criar um novo código. Um código Python. Então, posso ser HTML, Python, pode ser um arquivo, enfim, um diretório, um pacote Python. Então, vai ao gosto do freguês, né? Então, vou aqui, o arquivo Python. Ele vai perguntar para mim o nome do meu arquivo. Eu vou chamar de aula Python. Ok? E eu vou criar o arquivo Python aqui. Okay? Apenas um teste rápido para a gente conhecer um pouco da ferramenta. Bom, aqui eu já tenho o ambiente de programação, então aqui onde eu vou realizar todos os códigos, né? Então eu vou digitar print, eu vou criar aqui toda a minha codificação, ok? E depois de criada a minha codificação, eu posso vir e mandar rodar o meu código, ok? Aguardando um pouquinho. O Windows pedindo acesso para poder utilizar os compiladores Python. Então aqui a gente percebe que o código ele vai rodar aqui no console Python, ok? Bom, então essa aqui é a minha ferramenta. Claro que aqui tem inúmeras funcionalidades, né? Isso aqui a gente passaria um curso todinho só para conhecer todas as opções que a gente tem dentro da PyCharm, ok? Mas é só para a gente fazer um overview, conhecer um pouco sobre a ferramenta e o ambiente da ferramenta, tá?